A série The Chosen, Os Escolhidos, foi um grande sucesso no Brasil. Foi um dos lugares onde essa série fez o maior sucesso no mundo inteiro. Mas será que essa série vem com alguns problemas junto? Será que existe alguma coisa nessa série que pode, na verdade, prejudicar a vida espiritual de cristãos? Então, no vídeo de hoje eu vou estar explicando as razões do porquê eu escolhi não assistir a série The Chosen. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui pra gente conversar sobre esse assunto que eu acredito que é realmente importante da gente estar falando sobre. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja super bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de estar abençoando você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor, porque é ali que nós devemos estar abalizadas. Então, vamos estar falando sobre esse assunto que, como eu mencionei, é um assunto muito importante para que, como cristãos, nós estejamos pensando a respeito disso. E, gente, convenhamos, qual cristão não quer ver Jesus face a face? Eu entendo isso, esse é o meu desejo de um dia estar de frente com o Senhor Jesus, podendo contemplá-lo na glória dele. Esse é o meu maior anseio e eu tenho certeza que se você é uma crente no Senhor Jesus, esse também é o seu desejo. E eu tenho certeza que várias de vocês já assistiram ou estão assistindo a série The Chosen. Muitas também já me perguntaram se eu assisti e, pra falar a verdade, esse tem sido um assunto que eu tenho deixado de lado por um tempo, mas o Senhor, ele realmente convenceu o meu coração de que estava na hora de falar sobre isso. Então, aqui estamos falando sobre a série The Chosen. E eu, pessoalmente, escolhi não assistir por algumas razões mais gerais, e já eu vou estar explicando melhor o que eu quero dizer com isso. Também existem questões específicas na série The Chosen, porque, por exemplo, os produtores da série, tem alguns que fazem parte de uma seita, também existem outras pessoas dentro do conselho do script que não são cristãos evangélicos. Então, como consequência, é provável que tenham alguns erros teológicos na série por causa disso. E até onde eu sei, não tem nenhuma heresia específica que aparece no The Chosen. Mas, pessoalmente, eu já tinha escolhido não assistir The Chosen, mesmo antes de saber sobre essas questões específicas, mas por uma questão geral, que é a seguinte: eu acredito que tipos de filmes e conteúdos que tenham uma representação de Jesus estão violando o segundo mandamento dos 10 mandamentos. Então, pode ser que essa tenha sido a primeira vez que você ouviu alguém falando uma coisa do tipo. A primeira vez que eu ouvi isso, eu levei um choque, mas com o tempo o Senhor, ele foi realmente convencendo o meu coração de que conteúdos que tenham, sejam desenhos animados ou desenhos de criança, ou então filmes mesmo que tenham uma representação de Jesus, eles estão indo de encontro ao segundo mandamento. Então, pra gente ter uma noção um pouco melhor, vamos ver o que diz o segundo mandamento, tá em Êxodo 20, no versículo 4, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, no momento que algum filme ou alguma série tenta fazer uma representação colocando alguém para atuar como se fosse o Senhor Jesus, ele está fazendo uma semelhança de Deus. É uma coisa comum entre cristãos de não fazerem representações de Deus Pai. Mas muitas vezes, quando a gente fala de Deus Filho, a gente abre concessões. Mas a questão é que as mesmas regras se aplicam tanto ao Pai quanto ao Filho. Uma coisa que é interessante a gente pensar. Em Gálatas 4, o apóstolo Paulo diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Ou seja, Jesus veio no auge dos tempos. Então a gente vê que o auge não é o que a gente está vivendo agora, mesmo com todas essas oportunidades de filmar, de gravar, de tirar foto e todos esses tipos de coisa. Em outras palavras, foi proposital da parte do Pai para que nós não tivéssemos uma imagem, uma foto, um desenho de Deus, Filho, o Senhor Jesus.
Foi de propósito que Deus não quis que nós tivéssemos uma foto de Jesus para saber como ele era pra gente fazer desenhos. E quando a gente vê um filme ou um desenho, ou seja, qualquer outra coisa que represente o Senhor Jesus, a gente está chamando de Jesus, de Deus Filho, alguma coisa ou alguém que não é ele. Então a gente está atribuindo a algo ou a alguém um papel que não é dele. Então, de certa forma, existe o perigo de cristãos acabarem caindo na idolatria quando eles consomem esse tipo de conteúdo. E, por exemplo, pode ser que isso já tenha acontecido com você, de você estar orando e na hora que você está orando, pensando no Senhor Jesus, vem a imagem daquele ator ou daquele desenho na sua mente. E isso acontece porque quando a gente consome outros tipos de imagem, a gente está estampando algo na nossa mente que não é verdadeiro, porque aquelas imagens não são o Senhor Jesus. Então a gente corre o risco de adorar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E eu achei muito interessante como que o J. Packer, nesse livro aqui, que é um clássico dele, ele tem um capítulo para falar sobre isso, sobre essas representações que nós fazemos de Jesus. E eu tô trazendo aqui porque eu achei que esses argumentos são muito interessantes. A primeira coisa que ele traz uma citação que diz assim: a idolatria consiste não apenas na adoração de falsos deuses, mas também na adoração do verdadeiro Deus por meio de imagens. Olha só que interessante, porque óbvio que a gente não vai chegar numa igreja cristã e vai ter bezerros de ouro por aí. Não vai ter isso. Mas a questão é que muitas vezes a gente entra em igrejas cristãs e vão ter imagens que tentam representar o Senhor Jesus, mas aquelas imagens não são Jesus, como a gente tinha falado antes. Então a gente pode acabar correndo o risco de adorar um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. E a primeira razão que o J. Packer traz aqui é que essas imagens obscurecem a glória de Deus. Então, no momento que a gente coloca uma pessoa para representar o Senhor Jesus, ou a gente faz um desenho do Senhor Jesus, aquilo dele está diminuindo a glória dele. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele é grandioso, glorioso, majestoso, ele tem uma beleza que nenhuma de nós consegue descrever. Então, por que a gente vai tentar diminuir colocando em alguém que não é ele, ou desenhando de uma forma que não é ele? Então, quando a gente faz isso, a gente diminui a glória de Deus. E nós sabemos que o nosso Deus ele é zeloso. Então, no segundo mandamento, quando o Senhor nos traz para a gente não fazer esse tipo de imagem, ele está sendo específico para que desse jeito a glória dele não seja diminuída. E a segunda razão que J. Packer traz é porque essas imagens nos enganam. Porque elas projetam falsas ideias de Deus. Ou seja, como a gente falou, a gente vai imaginar um Jesus que não é o Jesus que a Bíblia nos ensina que é. E mesmo que muitas vezes, talvez as pessoas que criaram essa série tinham a melhor das intenções, muitas vezes esse tipo de tentativa pode cair na idolatria. Por exemplo, talvez você se lembre de quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles tinham passado pelo Mar Vermelho, Moisés estava com Deus no Monte Sinai recebendo a lei do Senhor, então o povo foi e criou um bezerro de ouro. E é interessante a gente pensar que o povo em nenhum momento achou que o bezerro era um outro deus, eles nunca atribuíram como se fosse algum deus do Egito ou algum outro. Eles acreditavam que era o Senhor Deus Jeová. Eles atribuíram a Deus uma imagem que não foi a imagem que Deus deu a ele. Então, assim, eles caíram na idolatria. E a gente sabe como que isso acendeu a ira do nosso Deus, que é santo e puro. Óbvio que a gente não vai entrar numa igreja hoje, a gente não vai colocar qualquer coisa hoje e vai ver pessoas cristãs adorando um bezerro de ouro ou coisa do tipo. Mas muitas vezes a gente vai acabar entrando em igrejas e a gente vai ver desenhos de Jesus, representações, a gente vai ver filmes, séries que tenham esse tipo de coisa, mas que no final das contas estão fazendo exatamente isso. Estão trazendo uma representação que o próprio Deus nunca deu ao seu Filho Jesus. E eu sei que muitas pessoas gostam muito da série The Chosen porque se sentem mais perto de Jesus. Mas a questão é, e pensa comigo porque esse daqui é um pensamento que é importante a gente exercitar. Por que será que eu me sinto mais perto de Jesus ao assistir essa série do que ao desfrutar da oração e da leitura bíblica, que é o próprio livro que o Senhor Jesus me deu? Por que será que a Bíblia não é suficiente? Então, eu sei que essas são questões difíceis, eu sei que isso faz exercitar o nosso coração, mas a questão é importante quando a gente
passa a buscar servir ao Senhor Jesus e adorá-lo da forma como Ele estabeleceu para nós. Nós somos chamadas a servir a Deus da forma como Ele prescreveu para nós. Nós não temos a autoridade de adorar a Deus do jeito que a gente quer, porque a gente sabe que isso vai trazer vários erros para a nossa própria vida também. E eu sei que muitas de nós crescemos assistindo esses tipos de conteúdo, vendo desenhos que tinham a imagem de Jesus, mas depois, quando eu parei para pensar e eu fui aprendendo acerca disso, sobre como que esse tipo de desenho, esses filmes, violam o segundo mandamento da lei de Deus, aquilo dali realmente me deixou, digamos assim, triste por um tempo, porque eu era apegada a alguns desses conteúdos. Mas depois eu fui descobrindo que existe uma alegria muito maior quando a gente busca servir a Deus da forma como Ele estabeleceu para nós, buscando encontrar o Senhor Jesus nos próprios livros que Ele nos deu. O Senhor Jesus nos deu tudo que a gente precisa saber sobre Ele bem aqui. Nós estamos perto dele no momento que a gente busca Ele na palavra e que a gente busca Ele em oração. Nós temos todos os meios para ter a maior intimidade com o Senhor Jesus. Não vai ser uma série que vai fazer a gente se sentir mais perto. O que faz a gente estar mais perto é a gente buscar o Senhor pela oração, pela meditação na Bíblia, pela leitura na Bíblia e também no momento que a gente busca obedecê-lo. Porque a obediência ao Senhor Jesus nos traz alegria e essa alegria gera mais amor por Ele e esse amor nos dá vontade de obedecer, que gera alegria, nos traz amor e vira esse ciclo maravilhoso. Então, eu sei que pode ser uma luta pra você agora, falar assim, eu vou parar de assistir essa série. Então eu só te peço uma coisa, passa um tempo em oração, ora ao Senhor dizendo, Senhor, eu assisti um vídeo no YouTube que tinha uma menina falando que esse tipo de conteúdo viola o segundo mandamento. Será que é assim mesmo? Ore para que Ele te ilumine e te guie para tomar a melhor decisão e que Ele te dê confiança na palavra dEle. Eu também recomendo que você busque ler livros que te ajudem a entender quem Deus é. Porque muitas vezes o que faz a gente não se sentir tão próximo do Senhor Jesus é quando a gente não entende muito sobre Ele. Então, faz um propósito consigo mesma de pegar e ler a Bíblia, de ler livros que falem sobre os atributos do Senhor Jesus. Busca estudar mais sobre Deus, porque desse jeito você vai ver como que é maravilhoso. Busca meditar na palavra dEle, que isso vai te fazer estar muito firme nele. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha trazido uma reflexão para você nesse momento. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual que é uma passagem bíblica que te inspira a amar mais ao Senhor Jesus? Coloca aqui embaixo para que a gente possa estar crescendo juntas e amando cada vez mais o nosso glorioso e majestoso Senhor Jesus. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. E com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.